voltou a defender penas rígidas contra candidatos que divulgarem fake news nas redes sociais durante as eleições. Em evento com diplomatas estrangeiros que não contou com a presença da imprensa, o magistrado disse, abro aspas, notícias fraudulentas divulgadas por redes sociais que influenciem o eleitor acarretarão a cassação do registro daquele que a veiculou. A Justiça Eleitoral está preparada para combater as milícias digitais da internet, fecho aspas. No discurso, Moraes citou decisões do TSE no ano passado e que servirão de exemplo para a postura da Corte nesse ano. No Twitter, o Partido da Causa Operária condenou a declaração de Moraes, afirmou que ele tem uma sanha por ditadura, chamou o ministro de skinhead de toga e retalhador da expressão. Segundo os comunistas, o ministro prepara um novo golpe nas eleições. Por fim, o PCO pediu a dissolução do STF. Nosso primeiro destaque desta quarta-feira abre esse giro com você, Guilherme Fiuza, e nos dias dessas falas do ministro, das reações que já tivemos. Boa noite, Fiuza. Alô, Vitor Brown, Zé Maria Trindade, Ana Paula Henkel, um abraço ao mestre Augusto Nunes, Roberto Mota, muito bem-vindo. Boa noite a todos. Olha, Vitor, o PCO fala por mim. Chegamos a esse ponto. É claro que o PCO é evidentemente uma caricatura, né, na cena política brasileira. Ele é uma caricatura justamente carregada de princípios autoritários, né, associados à ideologia que norteia aí a sua doutrina. Mas, evidentemente, esse debate ficou para o PCO versus o Alexandre de Moraes, PCO versus STF. Porque o que nós temos a dizer sobre esse tipo de postura, esse tipo de arreganho, esse tipo de provocação, isso que o ministro Alexandre de Moraes faz é uma provocação. Porque um juiz, né, um servidor, numa investidura técnica, ele não pode falar dessa maneira tão vaga, senão será uma provocação. Fake news, desinformação, notícias falsas. Ora, nós já cansamos de dizer aqui que isso aí não é direito, isso aí não baliza o direito, isso é ameaça, pura e simples, de um servidor que tem agido segundo eminentes juristas, que inclusive o respeitam, tem agido de forma assodada e de forma arrogante, né, no exercício das suas funções. Então, evidentemente que prepara-se um estado de coisas para a eleição que, por exemplo, o que nós cansamos de dizer aqui, não por má fé, não por provocação, não por bravata, o sistema eleitoral brasileiro é suscetível a falhas, é suscetível a fraude. Não porque a gente queira, porque ele tem falhas, nenhum sistema é perfeito e esse brasileiro está longe da perfeição, como exaustivamente demonstrado pela técnica. Mas é isso. Esses ministros do STF, que têm presidido o TSE, Luiz Roberto Barroso, Luiz Edson Fachin, e o ministro Alexandre de Moraes, que presidirá na ocasião da eleição, eles não estão mais interessados em técnica. Eles fazem discurso. Eles dizem que o sistema é inexpugnável, eles dizem que falar sobre aprimoramento de segurança é uma espécie de heresia. Que estado de coisas é esse? É claro que é um estado de coisas antidemocrático. Porque se você faz um balizamento vago, não tem baliza. Pode tudo que você quiser, que a sua vontade determinar. Você quer reinar. E aí sobra para o debate o confronto com o PCO. Né? Eu acho que é o fundo do poço. É o PCO, um partido, como já falei, segue uma doutrina autoritária, considerando o Alexandre de Moraes e o STF autoritários. Né? Foi ao ponto em que chegou, e eu volto a dizer, para concluir, se todos aqueles que compõem a sociedade, a institucionalidade, nos vários poderes públicos, nas ações também privadas, onde é que estão
A imprensa, a gente sabe o caminho que ela levou, o caminho que ela tomou. A imprensa é um consórcio antibolsonarista que está surfando no oportunismo. Quando o Bolsonaro passar, eles vão procurar outro. Eles são aí o libelo contra o mal, né? Infelizmente, essa bobajada, essa laranjada que virou a imprensa. Ela sanciona isso. Agora, a gente espera da classe empresarial, a gente espera dos juízes, a gente espera dos procuradores, a gente espera de todos aqueles que querem viver num ambiente livre, que se possa discutir tranquilamente durante a eleição, a gente espera o contraponto. Se está só o PCO, praticamente, no espectro político, estranhando e refutando essa postura, não estamos num ambiente bom. Você, José Maria Trindade, que achou dessas declarações do ministro Alexandre de Moraes? Ele fala na possibilidade de caçar candidaturas de quem divulgar fake news nas eleições. Boa noite. E ele foi reeleito, né, para mais um mandato e será o próximo presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Muito boa noite, meu caro Vitor. Seja bem-vindo mais uma vez aqui, Roberto. Muito boa noite, Fiuza. Boa noite, Ana. E boa noite a você que nos acompanha aqui nos Pingos nos Is. Olha, a Justiça Eleitoral já deu uma demonstração de que pode mesmo caçar com a maior tranquilidade. Eu sempre achei, qualquer deputado, né, a cassação uma agressão muito forte à democracia. Porque um parlamentar, ele é muito mais do que a presença dele aqui no plenário. É como eu costumo dizer, ninguém acorda e diz, eu vou ali ser deputado. Não, tem que passar por um processo, apresentar uma proposta e ser eleito. A proposta dele tem que ser eleito. Ele se transforma num representante do povo brasileiro, mais até do que dos seus eleitores. Então, a Justiça Eleitoral cassou o mandato do deputado Fernando Francischini, um bravo parlamentar, que ousou falar mal da urna eletrônica. Ele nem criticou a Justiça Eleitoral, nem criticou o processo. Criticou a senhora urna eletrônica, que não é ministra, que não foi eleita para nada e que provocou a cassação do deputado Fernando Francischini. Eu sabia que aquela cassação era uma demonstração de músculos, como fazem os pugilistas antes, no início da luta, para intimidar, para dar medo, né? Fazem aqueles movimentos mostrando músculos. E é o que fez a Justiça Eleitoral, dominada pelo Supremo Tribunal Federal. São 3 ministros do Supremo, 2 do STJ e 2 representantes de advogados. É assim o corpo da Justiça Eleitoral, que não tem ministros fixos, né? São mandatos. E a Justiça Eleitoral está muito preocupada com a opinião pública internacional. A Justiça Eleitoral brasileira, que nem deveria existir, segundo grandes autores aí, que é um exagero, não há necessidade, tem aqui uma obra grandiosa de prédios e de um orçamento grande, né? A Justiça Eleitoral, ela não tinha que ficar dando demonstrações de força e muito menos convocando representantes internacionais para validar a eleição brasileira. Os observadores sempre existiram. Eles sempre vieram por aqui, o normal. O Brasil também vai como observador, como Alexandre de Moraes foi na eleição dos Estados Unidos, né, e observou. É só observador, não é fiscalizador. E nem significa que uma observação estrangeira vai definir se a eleição foi legal ou não. Claro, ele não trouxe uma equipe técnica, não deu palpites lá na formulação dos preceitos da eleição, que não é só o voto secreto, tem outros, né? É preciso da igualdade de armas, a paridade de armas é fundamental numa disputa eleitoral, senão essa desvantagem pode tirar a representatividade e assim por diante. Primeira preocupação é a comunidade internacional. E aí depois tem a tal das mídias sociais, um medo, um pavor danado das mídias sociais. A grande preocupação da Justiça Eleitoral é exatamente atender esse anseio dos eleitores e dos candidatos. Fazer uma eleição honesta, aberta e pronto. Não precisa ficar com medo. Vamos ouvi-la também, Ana Paula Henkel. Boa tarde, Ana. Boa noite, Vitor. Boa noite, Zé, Fiuza. Bem-vindo, Mota. Um abraço ao nosso querido mestre Augusto Nunes e boa noite à nossa audiência maravilhosa.
O problema, Vitor, é quem decide, né, o que é verdade. Porque nós sabemos muito bem que hoje existem não sei quantas, né, 11, 12, 13 constituições no Supremo Tribunal Federal / TSE. Quem decide o que está na Constituição? Nós sabemos o que está na Constituição. Basta abrir a nossa Constituição, ler os artigos, ler as cláusulas pétreas, enfim, ler o que está ali, preto no branco. Só que os nossos iluministros, né, e agora o skinhead de toga, de acordo com o PCO, eles decidem o que está na Constituição. Eles decidem o que pode ser distorcido, o que pode ser inventado, o que pode ser esticado, o que pode ser ignorado. Então, dentro do contexto que eles não respeitam nem a Constituição, o que é verdade? Eles vão decidir o que é verdade no caminho da eleição presidencial, das campanhas eleitorais. Candidato que divulgar fake news será cassado, a candidatura será cassada. Mas quem decide isso? Nós vamos continuar deixando na mão desses iluministros, né, como eu mencionei, se eles decidem o que está na Constituição, eles vão decidir o que é verdade, o que não é. Basta olhar o próprio projeto de lei, o 2630, o famigerado projeto de lei das fake news, né, que para a gente é o projeto de lei da censura, da mordaça. Basta parar um minuto e ler aquele projeto de lei que fica óbvio que o relator, o comunista Orlando Silva, e o próprio presidente da Câmara, Arthur Lira, que colocou o projeto sob caráter de urgência para ser votado no plenário, basta ler aquilo ali para entendermos que verdade vai ser o que eles, os ungidos das Torres de Marfim, do Planalto, lá, o que eles decidirem. Não o que de fato é verdade, não o que de fato aconteceu, não o que de fato pode e deve ser discutido em qualquer democracia saudável. Porque se realmente, Vitor, eles quisessem punir quem espalha fake news, eles começariam punindo quem chama o próprio presidente Bolsonaro de genocida, de nazista. Isso num desrespeito tremendo, né, contra as reais vítimas desses regimes totalitários, dessa barbárie histórica, e que colocam essas duas palavras aí, fascista, como se o presidente Bolsonaro fosse, de fato, uma dessas coisas. Então, se eles querem começar a punir, né, quem espalha fake news, que eles comecem punindo quem chama o presidente de nazista, genocida e fascista. E hoje, mais uma vez com a gente aqui em Os Pingos nos Is, Roberto Mota. Bem-vindo, Mota. Qual a sua avaliação sobre essas declarações que trouxemos do ministro Alexandre de Moraes, do PCO também? Boa noite, bem-vindo, Mota. Boa noite, Brown. Boa noite, Ana Paula, Fiuza, Zé Maria. Boa noite ao Augusto Nunes, que não está aqui hoje, e a toda a nossa audiência que está nos acompanhando. O Partido da Causa Operária sempre surpreendendo a gente. Olha, quando um comunista chega ao ponto de chamar alguém de autoritário, a gente tem que prestar atenção. Como discordar do PCO nesse caso? Opinião não é crime, pelo menos não é numa democracia. Não deveria ser função da justiça eleitoral fiscalizar e policiar o discurso das pessoas. Em uma democracia, todos são livres para dizer o que pensam. Essa liberdade não é condicionada ao que se diz ou a quem diz. Se a minha expressão prejudicar alguém, já existem remédios legais contra isso. Eu posso ser processado por calúnia, por difamação. Vamos ver o teor da declaração. Notícias fraudulentas divulgadas por redes sociais que influenciem o eleitor acarretarão a cassação do registro daquele que a veiculou. Mas e o devido processo legal? Quem vai decidir o que é ou não é fraudulento? Quem vai decidir se o eleitor foi ou não foi influenciado? O que aconteceu com o Estado de Direito? Olha, o que está acontecendo diante dos nossos olhos é gravíssimo. Cabe a cada cidadão brasileiro, nesse momento,
fazer uma reflexão. Como disse muito bem o Fiuza, o silêncio das lideranças políticas do Brasil, nesse momento, pode nos custar muito caro.